E aí, pessoal que está ligado no nosso curso de História de Santa Catarina, a aula de agora é sobre a formação da capitania de Santa Catarina, né? O território que hoje faz parte do estado aqui de Santa Catarina pertencia antes a São Paulo, e a partir de 1739 ele vai ser desmembrado da capitania de São Paulo e vai formar aquilo que nós conhecemos como a capitania de Santa Catarina. A intenção da coroa portuguesa aqui é melhorar a questão estratégica, né? Fazer a proteção aí principalmente da costa sul do seu território, que era então limitado até aí por conta da questão do Tratado de Tordesilhas, né? E também, claro, ocupar essa faixa e principalmente fazer fortalezas por conta dos seus conflitos com a coroa espanhola, né? Os espanhóis eles passavam na região litorânea de Santa Catarina de forma recorrente por conta da questão do acesso, né, aos territórios espanhóis. Pois bem, a gente vai ver que em 1746, tá, a gente tem um ponto muito importante para a história catarinense, que é a questão do edital de 1746, que é um edital de imigração para os açorianos, né? A gente chama de açorianos, mas ali no edital vieram pessoas da Ilha dos Açores, de Cabo Verde, da Ilha da Madeira, mas mais de 85% eram dos Açores, tá? Então por isso a gente chama genericamente assim de açorianos, certo? Só que daí por que esses açorianos vão vir para cá? Bom, conforme esse mapa aqui que eu desenhei, tá? Aqui é para ser a ilha de Florianópolis, né? A antiga ilha do Desterro, que fosse. A intenção portuguesa aqui era construir fortalezas, né? Então eles vão construir a fortaleza do Anhatomirim, Ponta Grossa, Ratones, duas fortalezas menores que são Santana e Santa Bárbara, tá? E também de Araçatuba. Percebam que essas fortalezas elas são construídas sempre em relação aqui ao continente, né? Esse desenho aqui é o continente. Aqui, como diria o Manezinho da ilha, é o estreito, né? Aqui vai ser o estreito, Biguaçu, toda a região continental da Grande Florianópolis hoje. Tá? E essas fortalezas são construídas aqui para pegar os navios que passassem aqui por dentro, né? A navegação ela sempre se dava mais perto da costa o suficiente, então fortalezas bem colocadas aqui nessa região, elas conseguiriam combater invasores, tá? Só que qualquer tentativa de estabelecer fortalezas militares, elas não podem simplesmente dizer, vou lá construir uma fortaleza. Elas precisam de toda uma rede logística de suporte, né? Precisa de comida, precisa de uma população local que sirva nas fortalezas, né? E que também produza toda a questão necessária para a vivência. Porque a gente está falando aqui de um período onde tudo é muito afastado, né? Não tem como a coroa portuguesa construir uma linha logística para ficar sustentando essas fortalezas com comida, com água, com armas. É muito mais fácil fazer o quê? Uma ocupação local. Então a intenção dessa imigração dos açorianos é ocupar essa região aqui. Claro que os açorianos eles não vêm só para a região de Florianópolis, eles vão ocupar a faixa litorânea de Santa Catarina praticamente toda, né? Uma boa parte da faixa litorânea de Santa Catarina, especialmente a região norte ali, de São Francisco do Sul até Florianópolis, a presença açoriana ela vai ser bastante significativa. Mas nesse primeiro momento a intenção é o quê? A intenção é fazer a proteção militar desse território, tá, gente? Então olha só, qual é o problema da imigração açoriana, né? Os Açores, eles pertenciam à coroa portuguesa. Tá? Então, na verdade, eles saem dos Açores e vão para a região aqui de Santa Catarina, né? Então, na verdade, os açorianos, num primeiro momento, eles não se entendem como imigrantes, porque eles vão fazer uma migração dentro do próprio reino, né? Então, eles vão ter as mesmas leis, eles vão falar ali praticamente a mesma língua, eles vão estar sobre a mesma questão dos costumes. Então, eles não desenvolvem, nesse primeiro momento, um senso de imigração tão aguçada. Tá? Eles vão ocupar essa região, eles vão ali desenvolver muito dos seus traços culturais que são característicos até hoje no litoral de Santa Catarina, tá? Como a questão da farra do boi, já vou falar um pouco mais sobre isso, a questão da alimentação, aqui o artesanato, né? A renda de bilro, ela é muito forte em Florianópolis até os dias de hoje. Para quem vai lá para a região da Lagoa, né? Tem a Avenida das Rendeiras, que é em homenagem a essa técnica aqui da renda de bilro. A própria questão das técnicas da pesca, né? Os açorianos eles também não são trazidos à toa, eram um povo, como eles vivem num arquipélago, em ilhas, eles são acostumados à questão litorânea, então para ocupar essa região aqui litorânea de ilhas, eles têm já vamos dizer assim, um know-how para isso, né? A questão mesmo da pesca da baleia, as armações, né? Então eles têm um conhecimento da pesca, tá? A questão também da cerâmica e a arquitetura açoriana
que é muito marcante em Florianópolis, né? A gente anda por Florianópolis, a gente vê lá as casinhas portuguesas, como se costuma chamar, mas muito dessas casinhas portuguesas, elas têm essa influência açoriana, que claro, os açorianos também são portugueses, né? Mas enfim, tá? Então, desde o século XVIII, aqui, ó, principalmente a partir de 1746, os açorianos eles vão se desenvolver ali, mas não é tão latente esse senso de imigração e de identidade açoriana. Agora aqui cai uma questão também para a gente pensar a historiografia. Né? Quando que isso começa a tomar força em Santa Catarina? Especialmente, vejam que não é só a partir daí, mas especialmente a partir de 1948, tá, gente? Olha só, em 1948 nós vamos ter o primeiro Congresso de História Catarinense. E nós temos que entender que em 48 nós estamos falando logo depois do Estado Novo, né? Então a gente teve o Estado Novo, a gente vai falar sobre isso. Você pode, se quiser, depois que assistir a aula sobre a campanha de nacionalização, voltar para essa aula aqui para entender melhor o que eu estou falando, tá? Mas olha só, logo depois do Estado Novo, nós vamos ter a campanha da nacionalização do governo Vargas. Existe aquela relação muito forte no estado de Santa Catarina com o perigo alemão, né? Então agora os açorianos eles voltam a ser a bola historiográfica, porque os açorianos eles vão se transformar num exemplo de integração e patriotismo. Olha só, né? Alguns historiadores, algumas linhas historiográficas vão pegar os açorianos como exemplo para mostrar para os alemães, falar assim, ó, esses aqui eles são imigrantes mesmo, porque eles se integraram, eles foram patriotas, eles falam português, eles não vão formar um gueto étnico como os alemães vão formar. Claro que a gente sabe que as questões elas são diferentes, né? A coisa não é tão simples assim. Mas então os açorianos eles vão começar a ganhar esse contorno agora de uma identidade cultural específica do litoral catarinense, tá? Mas veja que isso é um discurso, gente, de quando? Século XX. Né? Não é uma coisa que se constrói. E aí nós vamos ter dois momentos que são bem específicos, onde essa construção da identidade açoriana, ela se ressalta. Primeiro, décadas de 1980 e décadas de 1990. Nesse período histórico, Florianópolis ganha um boom demográfico, né? Ela vai dar um salto demográfico com uma vinda muito grande de pessoas para a ilha, né? E daí principalmente por conta do fenômeno da especulação imobiliária. Então muitas dessas casinhas típicas dos açorianos, os ranchinhos de pesca, esse lugar quase prosaico onde o açoriano vivia, ele vai ser demolido por função da construção dos grandes prédios, dos grandes condomínios, ou seja, aquela visão do progresso, né? Que vai chegar principalmente em Florianópolis e da urbanização acelerada a partir da década de 1980. Então ali os açorianos eles começam a perder esse lugar seu, né? Começam a não se sentir mais pertencentes. A identidade açoriana ela vem com força. E um outro momento também, ó, é a questão da farra do boi. A farra do boi é um costume, né, açoriano de soltar os bois nas ruas e correr uma espécie de touradas, mais ou menos assim, né, mas no âmbito público, tá? Nos últimos anos, principalmente na última década, os movimentos de direitos dos animais, né, e a questão também de proteção vem questionando a legalidade da farra do boi. Tanto que hoje no estado de Santa Catarina, a farra do boi ela é proibida, né? Onde ela ocorre de forma ilegal e escondida. Então, quando a gente vê ali que é época de farra do boi, a polícia, o IBAMA, os órgãos ambientais, eles vão fazer fiscalizações pesadas, principalmente ali na região de Florianópolis, tanto na ilha quanto no continente, né? Buscando praticantes da farra do boi porque ela é proibida. Só que qual é o problema? Agora não, né? Nessa última década, principalmente, a gente vai ver que a ideia da proteção da farra do boi é a ideia da defesa da identidade e da cultura açoriana, né? Em muitos movimentos lá a favor da farra do boi, se viam pessoas com a camiseta em defesa da cultura açoriana. Então nós temos aí o quê? Um conflito entre a ideia de identidade e, ao mesmo tempo, a ideia da proteção dos animais, né? Então vê como são também os usos que se pode fazer da questão da identidade e da cultura, né? Não é apenas no âmbito vamos construir a memória, também tem outras questões aí implícitas, tá? Mas é importante entender essa questão da construção da identidade, tá? Não apenas para os açorianos, é claro, mas também para todas as identidades que vivem no estado de Santa Catarina, certo, pessoal? Então vão seguindo as aulas aí, façam os exercícios, né? E lembrando sempre que qualquer dúvida, vocês deem um berro aqui, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula.